Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com mais um devocional e hoje nós falaremos sobre a defesa de Estevão. Está no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Agradeço muito a sua participação conosco aqui todos os dias. Agradeço também pelos comentários que vocês têm colocado. Tem sido sempre comentários positivos, agradecendo pelo devocional. Gratidão a todos vocês. Bom, domingo eu estive em São Carlos, realizei uma reunião especial, foi no Indaiá Residence. E nós vamos programar uma outra reunião. Mas eu estou pensando também, em breve, realizar uma reunião em Guarulhos. Se você me acompanha da região de Guarulhos, eu estou já procurando local para nós realizarmos pelo menos uma vez por mês, uma reunião aí, um encontrão, né, ou reencontro, para nós começarmos a marcar presença aí com vocês. Mas, calma, não é só Guarulhos. Bem, indo a São Carlos, eu faço São Carlos, por exemplo, eu realizo no domingo pela manhã. Então, domingo à noite, eu posso realizar uma reunião em Guarulhos. E na segunda-feira, né, um dia especial, eu posso realizar uma reunião aí na região central de São Paulo. Inclusive, agradeço muito amigos que até já nos ofereceram auditório em alguns hotéis, caso nós queiramos, para realizarmos a nossa reunião. Seria numa segunda-feira. Acho que será muito importante poder levar essa graça especial de Deus a todas as pessoas. E é isso, nós vivemos para realizar a obra de Deus. Imagina, indo a São Carlos, eu já faço, praticamente atendo mais duas cidades. Né? Dá para atender São Carlos, volto domingo à noite, ou na segunda, ou domingo à noite, Guarulhos ou São Paulo, e na segunda Guarulhos, ou vice-versa. Então, temos aí opções já pensando nessas nossas reuniões. Se você nos acompanha de alguma dessas cidades, se você é da região aí do centro de São Paulo, ou que tem facilidade para chegar até o centro de São Paulo, por favor, deixe nos comentários aí a cidade que você nos assiste. Se você é de Guarulhos, coloca aí Guarulhos. Se você é de outra região, coloca para nós sabermos, tá bom? Neste capítulo 7, nós iremos falar sobre a defesa de Estevão. Os fariseus, os saduceus, que se levantaram contra Estevão, e a sua maior disputa com Estevão era porque é o seguinte: os saduceus, eles controlavam a parte dos sacerdotes, ou seja, eles eram que detinham o poder sacerdotal ou poder religioso da época. Nesta defesa de Estevão, no capítulo 7, nós veremos que os maiores acusadores de Estevão foram os sacerdotes, os saduceus, os fariseus. E essas pessoas, elas eram os detentores do direito religioso, vamos assim dizer. Havia o rei, e como o rei detinha o poder sobre a religião, então o rei escolhia os sacerdotes que eram impostos, né, ou colocados em seus cargos a mando do rei. Eles representavam a autoridade. Inclusive, eles tinham até os soldados. Caso alguém fizesse alguma coisa errada, eles poderiam ser presos. Por isso que, quando você lê lá no capítulo 3 de Atos, diz que Pedro e João, segundo eles, eram pessoas indoutas, ou seja, na referência dos saduceus, Pedro jamais seria sacerdote, porque ele não foi formado na escola dos saduceus, vamos assim dizer. Só que agora o Pedro, um homem simples, crendo em Jesus,
começa a fazer milagres que os saduceus nunca fizeram. Agora, por exemplo, tudo aqui aconteceu por causa da cura do homem lá na porta do templo. Aí vem arrastando a perseguição. E agora aqui o Estevão, que começou a operar também no poder do Espírito Santo, destacando como um ungido do Messias, do Jesus que eles haviam crucificado. Então você consegue imaginar agora a cabeça dos fariseus, a cabeça dos saduceus? Tipo, nós somos os religiosos, nós somos os líderes religiosos de hoje. Agora tem um pequeno aí falando em nome de Jesus e fazendo milagres. Como vai ficar a nossa credibilidade diante do povo? Então, foi por inveja que eles mataram Jesus e agora, por inveja, eles conseguiram aqui subornar algumas pessoas, no capítulo 6, verso 11, eles conseguiram subornar algumas pessoas para que dissesse ao povo que, dissesse às autoridades que Estevão estava falando mal do templo e do rei contra a lei de Moisés. Aí o Estevão agora vai fazer a sua defesa. Eu acredito que esse é o maior capítulo do livro de Atos e eu gostaria que você acompanhasse comigo com muita atenção. Eu vou estar lendo aqui, então não vou estar sempre olhando para a câmera porque eu vou estar interagindo com você por meio da nossa leitura. Disse o sumo sacerdote, falou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, homens, irmãos, pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, e não tendo ele ainda filhos. Deus fez uma promessa a Abraão, quando Abraão ainda não tinha filhos. Falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina na terra alheia, e sujeitariam à escravidão, e maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou o 8º dia, Isaque a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça, sabedoria entre Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre toda a terra do Egito. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali seus pais, nossos pais, melhor dizendo, a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, e morreu ele e nossos pais. Aqui ele vai falando porque, tipo assim, o Estevão está dizendo assim, como é que eles estão falando que eu estou falando mal da lei de Moisés? Veja, eu vou explicar para vocês de quem eu sou descendente. Como é que eu poderia estar falando mal da lei de Moisés? Eu explico tudo para vocês aqui, ó. Tudo o que aconteceu, eu estou explicando para vocês. E continuou o Estevão falando. E foram transportados para Siquém, verso 16. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprou por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa de Deus, que Deus tinha a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou um outro rei que não conhecia José, e aí foi a perseguição. E esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem,
maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, tá? Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. E foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E aí Moisés tomou conhecimento que ele não era filho da filha de Faraó, e sim que ele era hebreu e que ele havia sido criado pela filha de Faraó, mas ele era hebreu. Então, Moisés quis conhecer o estado do seu povo. E vamos ver o que aconteceu. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou e o ofendido, e matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entendessem que Deus lhe havia dado a liberdade por sua mão. Mas eles não entenderam. Moisés foi lá, matou o egípcio para defender Israel. Só que Israel não entendeu que Deus estava usando a Moisés para defender Israel. E eles cuidavam que... versículo 26, e no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto, e quis levá-lo à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, repeliu, dizendo: que te constitui príncipe e juiz sobre nós? Moisés já tinha um jeito de príncipe e de juiz do povo, né? Só que eles, os filhos de Israel, não estavam aceitando. Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Então o que aconteceu? E esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto do Sinai, numa chama de fogo, no meio da sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para o observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse o Senhor: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei a Faraó, Moisés. E aí ele vai explicando, ele começa a explicar toda a vida de Moisés, fazendo um resumo da vida de Moisés. E este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? Este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. E foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Então, este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, e ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com seus pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos-las dar. Aqui está falando que lá ele recebeu as palavras da lei, né, para passar a lei, para que através da lei as pessoas pudessem viver. Verso 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e o seu coração tornaram ao Egito. Dizendo a Arão: faz-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecereis vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela da vossa Renfã, e figura que vos fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além
da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então, você percebe que Estevão vai defendendo toda a lei de Moisés, todo o trabalho de Moisés. Não havia razão para eles desejar matar Estevão. Mas o problema era a fé e os milagres que se operava através dos apóstolos, e principalmente aqui diz a Bíblia que o Estevão, né, era um homem cheio do Espírito Santo e de poder. Né? O Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e poder, por isso as pessoas passaram a ter inveja, tá? Inveja do Estevão, porque o verso 8 do capítulo 6 diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quer dizer, os sacerdotes ficaram com inveja. Como é que pode? Esse sujeito aí que nem se preparou para ser sacerdote, ele não é sumo sacerdote, ele não é nada. E agora ele está fazendo prodígios e milagres entre o povo, em nome de Jesus de Nazaré. E aí eles acusaram que ele estava contra a lei de Moisés e contra Deus. E aqui o Estevão faz uma defesa lindíssima, né? Defendendo aqui a lei, defendendo Moisés, defendendo os escritos de Deus. E o qual, verso 45, nossos pais recebendo-o, também o levaram como Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa, que é o templo onde nós hoje adoramos. Mas o Altíssimo, olha que interessante, eu queria que você marcasse o versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templo construído pelas mãos dos homens. Queria que você marcasse esse versículo, tá? Queria que você marcasse esse versículo, porque assim, Salomão construiu um templo lindíssimo, tá? E hoje nós podemos construir igrejas lindíssimas. Naquele tempo, no templo que Deus permitiu que Salomão construísse, havia uma arca que representava a presença de Deus. Só que hoje, Deus não habita em templo feito pela mão de homens. Podemos fazer uma igreja bonita, linda, maravilhosa, com mármore, granito, paredes revestidas com ouro, né? Tudo da melhor qualidade. Mas não é esse lugar que faz a presença de Deus se manifestar. Esse lugar vai ser agradável, vai ser um lugar aconchegante, mas não é o lugar que vai fazer a presença de Deus manifestar. Entenda isso, meus amigos. O versículo 48 diz: Deus não habita em lugares feitos pelas mãos dos homens. Portanto, eu posso reunir com vocês em nome do Senhor, seja numa pizzaria, seja numa praça, debaixo do pé de manga, no auditório de um hotel, sabe, numa escola, no auditório de uma faculdade, num centro de eventos, num buffet, onde as pessoas alugam para festas, porque não é o lugar. Deus habita em pessoa e não em lugares específicos. Queria que você marcasse o versículo 48. O céu é meu trono, disse o Senhor, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez as minhas mãos todas as coisas? Deus está dizendo, vocês vão fazer uma casa para mim. Hoje em dia tem muitos pastores dizendo, não, aqui é a casa de Deus. Você tem que vir para cá, porque Deus está aqui nesse lugar, nesse templo, nessa igreja. É a nossa igreja aqui. Tudo é conversa, irmãos. Quem lê a Bíblia sabe que eles estão totalmente fora do que está escrito na palavra do Senhor. Quando nós nos reunimos, seja numa instituição como a nossa, Igreja da Identidade de Cristo, seja na Batista, na Presbiteriana, na Universal, na Igreja da Graça, qualquer outro lugar que você vai, na Quadrangular e etc., você tem que saber o seguinte, não é o lugar, é Deus. Se Deus não estiver ali, o lugar pode ser do jeito que for, bonito, lindo, não vai trazer a presença de Deus, porque é Deus que fez tudo, então Deus não está preso a um lugar. Até hoje tem pessoas que falam, pastor, é verdade que eu converti numa igreja, eu não posso sair de lá, pastor, porque
Falaram que se eu sair da igreja X, eu perco a salvação, eu perco a minha vida espiritual. Talvez eles falaram isso com você. Desculpa, posso ser sincero ou não? Posso ser sincero? Senão, não falo, porque eu perguntei, posso ser sincero ou não? Se você falar, não, pastor, não seja sincero, então não vou falar nada. Mas talvez a preocupação deles não é nem perder você, mas perder o que você está proporcionando para o templo físico. Talvez a preocupação deles não é com a tua alma, e sim com o que você pode patrocinar. Você ajuda, você contribui. Então eles criam toda uma espiritualidade, né? Dizendo, olha, você não pode sair dessa instituição, porque foi nessa instituição que você se converteu. Olha, se Deus quisesse te salvar na outra instituição, Deus teria chamado você lá. Não tem nada disso, irmão. A chamada é de Deus, não é? Você serve a Deus no lugar que você quiser, batista, quadrangular. Deus não tem uma igreja favorita. Deus quer ter o coração favorito e não uma igreja favorita, tá bom? Guarda isso no seu coração. Então, o versículo 51, Estevão ainda diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como sois vossos pais. Vocês estão resistindo ao próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando com vocês e vocês estão resistindo. Vocês sabem que o que eu estou falando é a verdade. Mas por que vocês estão contra mim, se eu estou falando a verdade? O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Vossos pais perseguiram todos os profetas. Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Porque eles haviam até matado quem falava que viria Jesus Cristo, o justo, etc. Eles mataram esses profetas que falaram antes. E vós, tá? Diz aqui o versículo 53, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardastes. Vocês receberam a lei, mas vocês não estão guardando a lei. Versículo 54 agora, vamos ver? Depois que eles ouviram tudo, entenderam que Estevão não estava contra a lei de Moisés. Entenderam que Estevão não estava contra o templo, como eles haviam dito que Moisés queria destruir o templo, ou que Jesus de Nazaré viria para destruir o templo. Diz o verso 54, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangeram os dentes contra ele, tá? Contra Estevão, com muita raiva. Mas ele, verso 55, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Quando Estevão falou isso, ele falou, não, isso é afronta. Ele está falando que está vendo o Filho de Deus. Ele está dizendo que está vendo os céus abertos. Bem, ele operou milagres, sinais, prodígios. Agora ele está dizendo que está vendo os céus abertos. Que vai ser de nós se nós não acabar com esse homem? Vão ter que matar ele, porque, veja, ele está fazendo milagres que nós nunca fizemos. Agora, na presença de todas as autoridades aqui, ele deu um discurso fantástico, explicou coisas que nós estudamos muito tempo para conseguir entender. Ele explicou coisas mesmo sem ser sacerdote, sendo apenas um discípulo de Jesus. Espera aí. Agora ele diz que viu os céus abertos e Jesus sentado à direita de Deus. Ah, não, aí nós vamos ter que fazer alguma coisa com esse homem. No versículo 57, mas eles gritaram com voz, taparam os ouvidos e arremessaram unânime contra ele. Vocês viram que eles taparam os ouvidos para não ouvir? E expulsando da cidade, expulsaram Estevão da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado quem? Ó, aqui tem um jovem aqui, ó, que observa o nome dele, no versículo 58. Eles foram lá, expulsaram, pegaram Estevão para fora da cidade, apedrejaram Estevão fora da cidade, pegaram as vestes e depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe
o meu espírito. E pondo-se de joelhos, Estevão, pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu falo para vocês que a religião é o pior inimigo. Nós temos que sair desses lugares que ficam impondo coisas na cabeça da gente, querendo fazer você ser escravo do homem. O lugar que o homem parece que é mais importante, que o homem que tem autoridade, que sabe, gente, é uma coisa que nós temos que pensar. Versículo 48, Deus não habita em lugares. Deus habita em pessoas. Nesse momento, você e eu estamos aqui. Eu não sei como você está, mas sei que você está nos acompanhando. E onde quer que você estiver nesse momento, nós vamos continuar, sabe, a nossa leitura e Deus vai continuar nos abençoando. O Espírito Santo está conosco e o seu coração está queimando, assim como o coração de Estevão estava queimando, de felicidade, satisfação em saber, Deus é conosco. Oremos agora. Pai querido e Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó meu Deus, eu agradeço ao Senhor. O Senhor não habita em templo feito, construído pela mão dos homens, porque Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por isso, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda exaltação. Muito obrigado, Senhor Deus, por todas as pessoas que oram comigo aqui. Obrigado, Senhor Deus, por todos que clamam comigo nesse momento. Pessoas que estão dizendo, Deus, muito obrigado. O meu coração é o lugar da sua habitação. Sim, Senhor, o meu coração é o lugar da sua habitação. Eu quero agradecer em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajude cada pessoa e abençoe a cada um para a honra e glória de Deus. Assim seja. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Espero você no nosso próximo devocional. Amanhã nós vamos ver, agora o Saulo assume a perseguição. E vamos ver o que aconteceu com a igreja primitiva, tá? A partir desse momento em que Saulo assume a ideia de perseguir a igreja primitiva. Não perca nosso devocional de amanhã. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus. Não esqueça de deixar a cidade que você está nos assistindo para que eu possa depois verificar e preparar aí, quem sabe, uma reunião na sua cidade, tá bom? Divulgue o nosso devocional e a nossa mensagem para outras pessoas também, compartilhando o nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e até amanhã, em nome de Jesus.